Boa noite, graça e paz, igreja querida. Amém. Então, quero falar da minha gratidão e honra por estar aqui. Agradecer ao pastor Edson Conceição, sua esposa Viviane. Obrigado por estar aqui, conhecendo o Verbo da Vida Pirituba pela primeira vez. Amém. Eu creio que vamos ter uma noite edificante. Eu estou aqui com a minha esposa também, a Leila. Quero que ela fique em pé. Glória a Deus. Nós estamos aqui pertinho, São Paulo, Vila Matilde. E é meu prazer estar aqui hoje, ministrar a palavra de Deus. Eu vi a divulgação do culto, que é um culto de ensino, mas eu creio que vamos ter ensino e vamos ter também cura se você precisa. Deus tem se movido nesses dias. Eu sei que você é uma igreja avivada, que flui com o Espírito Santo. E vamos meditar algumas coisas aqui hoje para a nossa edificação. Você está pronto? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Pai Santo, obrigado por esse tempo. Obrigado pela unção, pela tua palavra, pelo nome de Jesus. Eu me submeto ao Espírito de sabedoria e revelação para fluir, ó Pai, com a tua graça e a tua unção e trazer edificação para esta igreja amada que se reúne aqui em Pirituba. E essa é a nossa expectativa, Pai. Te damos honra, te damos louvor, reconhecimento em nome de Jesus. Diga comigo, eu me submeto ao Espírito de sabedoria e revelação. Diga, eu estou crescendo em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Amém. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Então, o que veio ao meu coração falar com você hoje foi brevemente. Eu vou colocar o meu tempo aqui para dedicar um pouco para cada tópico que eu quero falar com você. Quero falar sobre restauração financeira, quero falar sobre finanças, amém? Glória a Deus. É um assunto que eu tenho falado um pouco, eu vou tocar em alguns pontos, foi o que veio ao meu coração para essa noite, e eu quero ser fiel a isso. Creio que vai ser importante para reforçar aquilo que vocês sabem. Quando eu falo sobre algum assunto, minha fé fica forte naquilo. E eu sou o primeiro que estou sempre ouvindo, né? E é sempre bom a gente, a segurança para nós falarmos as mesmas coisas, não é assim? E a gente estar firmado mesmo na palavra de Deus. E o Senhor tem compartilhado comigo algumas coisas que tem sido um motivo, né, do meu avanço, do meu progresso em Deus cada vez mais. E Ele tem ensinado coisas que eu tenho tido alegria de compartilhar com irmãos queridos, pessoas como você, que têm interesse em crescer e avançar em Deus, amém? Então, esse assunto de finanças, prosperidade bíblica, nós sabermos o que Deus espera e termos uma vida equilibrada sobre isso, ele é muito importante, porque nós não amamos as riquezas, mas o dinheiro está envolvido em tudo que nós fazemos, inclusive promover o reino de Deus. Isso é muito importante. Em primeiro lugar, nós temos que saber, para a gente não resistir, né? Eu creio que eu estou diante de pessoas que não resistem, mas não conheço todos. Talvez alguém está visitando, talvez alguém vai ver depois. E o fato é que a gente tem que entender que Deus tem interesse na nossa prosperidade. Amém? Quando você entende isso, você se abre e fica mais fácil, né? Você aceitar. O Salmo 35, 27 está escrito: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Então Deus se alegra como? Não na sua pobreza, não na sua escassez, não na falta. Deus se alegra na prosperidade. E aqui a palavra prosperidade significa bem-estar, saúde, prosperidade, sossego, tranquilidade, contentamento. Então não dá para ter essas coisas se a gente está muito preocupado com falta de recursos, com coisas básicas, não é assim? Então vejam um texto da Antiga Aliança, Salmo 35, 27, onde ele diz que o povo de Deus deve exaltar a Ele, porque Ele tem prazer, Deus tem alegria na sua prosperidade, amém? Deus não está contra isso, Deus está a favor disso. Depois no Evangelho de João, na terceira carta de João, capítulo 1, verso 1 e 2, está escrito: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então veja, quando o apóstolo João escreveu uma carta, estava elogiando o irmão Gaio, ele disse: eu faço votos por sua prosperidade, não por sua pobreza.
já que a sua alma é próspera, que você possa ser próspero em todas as coisas. E aqui tem uma outra palavra para a prosperidade, que quer dizer uma viagem bem-sucedida, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem-sucedido. Amém? Deus não está contra você ser bem-sucedido, e não é só nas emoções, nem só no espírito. Deus quer você bem-sucedido em todas as coisas. E aquilo que nós podemos às vezes resistir, que são recursos financeiros, dinheiro, riqueza, Deus chama de demais coisas, porque Deus já te deu salvação, o Espírito Santo, o nome de Jesus, coisa que dinheiro algum pode comprar. Como que ele vai negar aquilo que ele mesmo chamou de demais coisas? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão tiradas. Não, serão acrescentadas. Amém? Então eu quero terminar esse tópico dizendo: Deus tem interesse na sua prosperidade, irmão. Entenda isso, conviva com isso, aceite isso, se alegre com isso. E Romanos capítulo 8, versos 31 a 32, ele diz o seguinte, Romanos 8, 31 a 32, eu estou lendo sempre na revista atualizada: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aquele que não entregou o seu... se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos de novo, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual é a resposta dessa pergunta? Sim. Então Deus deu Jesus, Deus está para defender você, ninguém pode intentar acusação. Ele diz: Deus que deu para você Jesus, o seu melhor, como Ele não vai dar todas as coisas? Então Deus, diga comigo, Deus tem interesse na minha prosperidade, no meu sucesso, no meu progresso, no meu crescimento, no meu avanço. Amém? Isso inclui a igreja que você pertence, isso inclui a sua família, isso inclui o seu trabalho, isso inclui o seu emprego, a sua vida. Agora, você sabe o que Deus faz quando Ele tem interesse em ajudar as pessoas? Ele se comunica, Ele fala, Ele ensina e Ele escreve. Então, vamos ver na Escritura quais são as coisas que Deus fala, um pouquinho, né? Nessa noite aqui, coisas que Deus ensina, porque já que Ele tem interesse, Ele vai ensinar você. Ele criou tudo e Ele quer nos ensinar, amém? Primeiro passo, são 4 princípios que você tem que ter bem estabelecido na sua vida, e eu tenho que ter na minha, se nós queremos ver verdadeiramente a bênção de Deus fluindo. E esses passos, eles têm como que uma sequência mesmo. Você não pode querer ir para o quarto sem provar o primeiro. É como subir 4 degraus de uma escada. Você sobe o primeiro, chega no segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Se você não for seguindo isso e não colocar a sua fé em que cada coisa dessa esteja ajustada, você não vai estar pleno. Você não vai poder fluir lá no último nível, que você vai saber qual é, se você não resolver o primeiro. Amém? E o primeiro tem a ver com Deus, tem a ver com buscar Deus em primeiro lugar. O primeiro passo tem tudo a ver com reconhecer que Deus é o seu provedor, como o pastor Ricardo falou tão bem aqui. E o que é isso? Você precisa desenvolver a fé, você precisa desenvolver a prática, você precisa renovar a mente, fazer o que for necessário para devolver dízimo com fidelidade. Eu não estou falando de ofertas, vamos chegar lá, eu estou falando de dízimo. Se você quer prosperar na sua empresa, se você quer prosperar como pessoa, na sua família, na sua casa, em qualquer coisa que você faça, você precisa entender, decidir e priorizar, devolver dízimo como um princípio de fé, fazendo isso com prioridade. Amém? Em Gênesis capítulo 14, verso 17 a 20, você pode anotar. Gênesis 14, 17 a 20, nós temos a primeira menção de dízimo, que foi do patriarca Abraão. Ele é chamado nas cartas o pai dos da fé. Quantos da fé tem aqui essa noite? Então diz assim que após voltar Abraão de ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Verso 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão, disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra,
e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão dízimo. E aqui aparece pela primeira vez a palavra dízimo, que significa a 10ª parte. Então veja, Abraão voltou, ele foi ajudado por Deus, ele venceu vários reis. Deus, com 318 homens, ele venceu vários reis, e não foi a força dele, foi Deus que deu a força para ele, que Deus que deu vitória para ele. Quando ele volta, ele encontra Melquisedeque, sacerdote, figura de Jesus Cristo na nova aliança. E Melquisedeque, primeiro Abraão encontra Melquisedeque, e Melquisedeque abençoa Abraão, e Melquisedeque fala para ele duas coisas: Abraão, Deus possui céu e terra, e Deus que te entregou seus inimigos nas tuas mãos. Ou seja, tudo que você tem é de Deus, e a vitória que você tem foi Deus que deu. Então, devolver dízimo tem a ver com você saber que tudo é de Deus, e o que você tem foi Ele que deu. Diante desta afirmação, Abraão tomou uma decisão, e adorou a Deus. E veja, quando Melquisedeque trouxe pão e vinho, ele estava como que trazendo símbolos de uma aliança. E Abraão, ele concretizou essa aliança através de devolver dízimo. Pela primeira vez na história, 430 anos antes da lei de Deus dada a Moisés, um homem devolveu dízimo a Deus movido por fé. Não tem nada a ver com lei, tem a ver com a fé. Abraão creu em Deus, Abraão honrou a Deus através de devolver dízimo para Melquisedeque, deu dízimo de tudo, aleluia. Então, nós temos que ser como Abraão, o pai dos da fé, amém? Porque os crentes é que são crentes com o crente Abraão. Então está escrito nas cartas. Então nós temos que imitar a atitude de Abraão e ter fé. Aquilo que Deus nos dá, eu vou honrar o meu Deus em primeiro lugar. Não foi o homem que deu, não foi o diabo que deu, mas como você vai trazer a bênção de Deus em manifestação para a sua vida. Você vai celebrar, você vai priorizar. Antes de qualquer coisa, você vai separar com honra e vai adorar a Deus. Você vai falar: Senhor, está aqui. Jesus é o Melquisedeque agora. Jesus é o sumo sacerdote. Você vai trazer o seu dízimo. Você vai falar: em nome de Jesus, eu celebro a minha aliança. Eu entrego ao meu Deus com fidelidade. Meu irmão, eu te desafio a provar isso com fidelidade e ver se a sua vida não vai melhorar, se coisas não vão acontecer. Deus vai se envolver, aumento vai chegar. E você não vai perder, porque a bênção de Deus, ela não funciona de uma forma matemática. Você tem que escolher entre o seu raciocínio e crer em Deus. Se você entende que de 10 tirar 1 fica 9, você não está entendendo a bênção de Deus, porque está escrito em Provérbios 11, 24, para quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Mas quem retém mais do que é justo, será em pura perda. Então, quando você retém aquilo que deve dar, você perde, não ganha. Mas Abraão não reteve, e nós não podemos reter, amém? No verso 21 a 24, acontece outra coisa interessante. Verso 21 a 24, então disse o rei de Sodoma a Abraão. Então, depois que Abraão encontra Melquisedeque e dá dízimo, ele encontra o rei de Sodoma, é a próxima coisa. Veja que Abraão aqui, ele tem todo o que ele trouxe, né? Todos os bens, ovelhas, gados, mas ele já não tem mais o dízimo. Abraão está vindo com uma comitiva e encontra Melquisedeque e dá o dízimo. Agora ele encontra o rei de Sodoma e ele já não tem mais o dízimo, porque o dízimo ele já deu para o Senhor. Ele encontra o rei de Sodoma e eu vou resumir para você. O rei de Sodoma fala: olha, me dá as pessoas e fica os bens com você. E Abraão diz: não, você não vai dizer que eu enriqueci, você enriqueceu Abraão. E Abraão pega e fala: paga só o salário dos trabalhadores que foi comigo e pode ficar com tudo. Então, aqui nós podemos entender que Abraão está como que administrando os bens. Ele está falando: não quero nada para mim, eu não quero que você, rei de Sodoma, diga que me enriqueceu. Pague os homens que foram comigo, que tome o seu quilhão, como que é a palavra aqui, meu Deus? Esqueci. Que tome o seu pagamento, né? É uma palavra que eu esqueci agora. Mas ele fala: pague esses homens. Ele está o que? Administrando. Mas veja que antes de fazer isso, ele já devolveu Aqui está uma grande lição para você. A administração, pagar as suas contas, vem depois de honrar Deus. Deus não é segundo, Deus é primeiro. Diga comigo: Deus é primeiro. Amém. Aleluia. Amém? Então, isso é o passo número 1 que salva as suas finanças. Você traz a bênção de Deus, e isso é primeiro. Todo o resto, irmãos, vai ser ajudado, vai ser influenciado. Você vai provar a bênção de Deus. Então, lembre-se disso: a administração dos nossos recursos não pode ser depois do dízimo, tem que ser antes. Senão você não está crendo em Deus verdadeiramente. E quando você faz com fé no coração e coloca Deus primeiro, Ele vai saber a diferença. O que aconteceu com Abraão? Logo depois, no capítulo 15, verso 1, Gênesis 15, 1.
Está escrito, depois desses acontecimentos, não antes, depois que Abraão devolveu o dízimo, depois que Abraão honrou o Senhor primeiro e depois pagou os seus empregados, porque isso é importante também, amém? Depois que ele fez isso, olha, Gênesis 15:1, depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Quem quer ter Deus como defesa na sua vida? Onde o mal não pode te parar, a escassez não pode te tocar, onde se fecharem uma porta para você, Deus abre outra, Deus te protegendo, Deus te guardando e Deus te recompensando. Mas isso não aconteceu com Abraão antes dos acontecimentos, foi depois. E o acontecimento não foi Deus na vida dele, foi ele honrando a Deus. Amém? Então vai ser assim na sua vida, quando você decide, quando você prova, então Deus vai também se manifestar na sua vida como escudo e como galardão. Deus quer ser o seu escudo, quer ser o seu galardão. Deus quer proteger a sua empresa, a sua família, a sua casa. Deus quer proteger a nossa vida. Quem passou pela pandemia aqui foi sustentado pelo Senhor, sendo fiel aos princípios. Então, meu irmão, Deus sabe fazer, Deus pode te surpreender. Este é o primeiro passo, é o primeiro degrau. Resolve isso. Se você não entende, leia a palavra, fale com Deus, medite, deixe fé subir no seu coração. Não faça porque o pastor está pedindo, faça por fé. No verbo da vida, ninguém pega o seu nome se você devolve dízimo ou não, mas Deus sabe. Deus sabe. E Ele precisa saber, Ele precisa te encontrar fiel. Amém? Tome decisão que a partir de hoje você vai ser fiel, não negocie. Temos testemunhos, pessoas que não entendiam, mas quando entendeu, começou a praticar por fé. Quanta diferença, testemunho, crescimento, livramento, porta. Irmão, Deus pode te dar mais do que você imagina, basta você invocar a bênção dEle. E tem um jeito, a gente não pode inventar o jeito de trazer Deus para nos alcançar, a gente tem que fazer do jeito dEle. Tem que ser em primeiro lugar, tem que amá-lo, tem que honrá-lo. Quando sabe que Deus não precisa de nada? Mas Ele estabeleceu princípios para nos alcançar. Abraão não deu dízimo para ser abençoado, mas o reconhecimento invoca a manifestação. Quantos abençoados tem aqui? Amém. Mas se você não pratica o princípio, você pode ser um abençoado liso, que vai para o céu, mas não está praticando os princípios que Deus deixou para você ser bem sucedido na terra. O Deus que tem interesse na sua prosperidade, ensina como fazer as coisas. Amém? Aleluia. O segundo passo, igualmente importante, é você administrar bem os seus recursos. Depois que você devolve o dízimo, honra a Deus, você precisa ter responsabilidade para administrar bem os seus recursos. Se Deus te ajuda, abre porta, você devolve o dízimo e Deus te dá muito e você gasta muito, Deus não é culpado. Se você também não tem uma responsabilidade de entender o nível que você está para não gastar mais do que você ganha, você vai trazer problema. Então tem que ter sabedoria, tem que controlar a ganância e fazendo assim, Deus vai te ajudar. Uma coisa importante sobre administrar nossos recursos está em Salmo 37, 27. Sabe, quando nós acertamos as coisas, Deus se envolve. Deus é bondoso, misericordioso, Ele nos ajuda, Ele nos leva a arrependimento, Ele fala conosco, Ele estende a mão, nunca vai te abandonar. Mas às vezes Deus não está nos alcançando amplamente porque a gente não está correto. E Deus vai nos amando, Deus vai nos ajudando, Deus vai falando, mas quanto mais a gente ajeita as coisas, você vai perceber que mais a bênção flui. Amém? Então eu quero te animar que Deus ele está a seu favor para te ajudar. Deus está não para te condenar, mas Deus quer te levar a um caminho onde a bênção dele flui com leveza na sua vida. E este caminho não pode ser um caminho onde Deus nos encontra sem responsabilidade com os nossos recursos. Não pode. Não honra a Deus você dar o dízimo e não pagar as pessoas. Depois que Abraão devolveu o dízimo, ele fez o quê? Pagou os empregados, irmão, em dia. Deus não vai ficar agradado se a gente honra ele e desonra todo mundo. Não honra o inquilino, não honra o funcionário, não paga o gás, não paga a luz, não paga o aluguel. Misericórdia. Que testemunho vamos dar? Vamos causar escândalo? Vamos falar, esses crentes só honra a Deus, mas a gente mesmo, quem vai querer fazer negócio com você? Você vai chegar numa agência e falar, não, pode me dar o carro que eu sou o dizimista fiel. Ele vai dar? A sua fé paga as contas?
Paga de certa forma, mas não é uma moeda de troca. E não tem problema, Deus vai te dar suficiente para você negociar com o mundo, com a linguagem que eles entendem. Você vai ter para dar, você vai ter para pagar. Se é imposto, paga. Se é tributo, paga. Irmão, quando a bênção de Deus está fluindo, saiba que você vai poder fazer todo o necessário. Mas você precisa entender que temos que ter responsabilidade com o nível que estamos agora. Pode não ser tudo que você vai viver, mas a sua responsabilidade com o que você tem agora pode ser o que Deus está esperando para te levar para o próximo passo. Todos temos desejo de crescer e é lícito crescer, mas ninguém cresce se você está com uma torneira aberta e com um problema sério na fase que você está. Você tem que resolver isso. O que diz o Salmo 37, 27? Diz: o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Veja, o ímpio pede emprestado e não paga. O que eu quero dizer aqui? O que é ímpio? Que comete impiedade. Nós somos justos, amém? Mas veja que mesmo o crente pode errar o alvo. Tanto que está escrito no livro de João, que filhinhos, não pequemos, se pecarmos temos um advogado. Se confessarmos nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. Então, quando nós erramos, nós cometemos injustiça. O que eu estou querendo dizer para você? Nós precisamos reconhecer que não pagar as coisas em dia é pecado. E como o crente trata pecado, gente? Com arrependimento. E o que é arrependimento? Não é emoção. Arrependimento é mudança de direção. O coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Então, como é que eu faço, pastor, se eu não tenho para pagar e aí eu me arrependo? Aí eu fico sem dinheiro, com a dívida ainda arrependido. O que você faz é que quando você ajusta a atitude, pede perdão a Deus, Ele vai te ajudar. Amém? Você não está sem ajudador, você não está sem remédio, mas veja, da mesma forma que devolver o dízimo invoca a bênção de Deus para você, quando você faz o certo ou você se arrepende, Senhor, eu estou aqui arrependido, mas estou liso. Ah, meu irmão, Deus vai te ajudar. Deus vai manifestar milagre. Enquanto você está pegando, sabe aquelas cartas, aquelas contas que a gente recebe, aquela ligação com o nome completo? Neemias da Silva Júnior, aquele número desconhecido, não vou nem atender, aquela carta de cobrança que você joga fora, enquanto você está assim, Deus não pode te alcançar, mas quando você começar a pegar aquilo e falar, eu vou pagar em nome de Jesus, o crente não pode dizer, devo, nego, né, pago quando puder, não, devo, não nego, eu me arrependo, falo com meu Deus, Ele manda a provisão e eu vou viver milagre. Então, o que está faltando para vivermos o milagre, Deus não está negando te ajudar, mas a gente fica resistindo, a gente não se arrepende, e aí a bênção não flui. Mas quando você se arrepende, o marido fala com a esposa, o patrão fala com os empregados, vocês cristãos, você se arrepende, fala com Deus, ora, e fala, Senhor, nos perdoe, e nós vamos pagar, não sabemos como, mas eu creio que o Senhor vai me ajudar. Meu irmão, um milagre vai acontecer na sua vida. Tem muitas formas, a conta pode sumir, Deus pode dar favor e graça diante dos homens, você pode ganhar mais. Não pegue o testemunho do irmão, o irmão devia 100 mil no cartão de crédito, pagou R$1.000, isso vai acontecer comigo. Não quer dizer que vai assim, pode ser que Deus te dê 100 mil. Mas de alguma forma você vai pagar, se você decidir e se arrepender, amém? Você tem que estar decidido, se eu errar, eu vou me arrepender. Eu não vou gastar mais do que eu ganho. E eu vou falar com meu Deus para resolver tudo. Então, prepare a lista, apresente diante de Deus, se arrepende e fala, Senhor, eu não vou pagar metade, eu não vou deixar tem um negócio no Brasil, não vou deixar caducar minha dívida. 5 anos, ninguém vai lembrar mais. Aí, nesses 5 anos, você não vive, caduca o seu nome, caduca a sua reputação, caduca tudo. Isso não é vida, irmãos. Aleluia. Então não vou ficar esperando a dívida sumir, eu não vou ficar implorando para as pessoas me perdoar. Eu vou me arrepender e deixar Deus me ajudar. Será que Ele ajuda? Ele ajuda. Aleluia. Glória a Deus. Então, certa vez, eu quero ler essa escritura com você, de como a atitude correta atrai o milagre. Veja, só tenho tempo de ler essa escritura com você, Mateus 17, 24 a 27. Mateus capítulo 17, verso 24 a 27. Leia comigo.
Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe respondeu logo: estão isentos os filhos, mas, verso 27, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, que é dinheiro, tá bom? Para quem não sabe. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Os homens chegaram para Pedro e falou: Jesus paga imposto? Pedro nem perguntou para Jesus, falou: paga. Tem que ser a nossa reputação também. Se perguntar aquele crente ali, como é que é? Ele paga. Aí quando Pedro chegou, Jesus ensinou uma coisa para ele: olha, Pedro, nós como filhos não deveríamos pagar, mas para que não os escandalizemos, ou seja, por que eu vou pagar tudo em dia? Porque eu sou crente e eu não vou gerar escândalo. O que é isso? Diga comigo: atitude correta do coração. Jesus disse: não vamos gerar escândalo. Nem era para pagar. Então não era. Se Jesus ia pagar um imposto que nem era para pagar, imagina nós com aquilo que a gente se comprometeu a pagar. Amém? Então Jesus disse: para que a gente não cause escândalo, vai ali, pega o primeiro peixe, abre a boca dele, pega o dinheiro, paga por mim e por você. Quantos sabem que isso é milagre? Mas eu te pergunto: o que ativou o milagre? De acordo com o texto, o que ativou o milagre? A atitude de Jesus de querer pagar. Vai ser assim na sua vida. Vai ser assim na sua vida. Vai ser assim na sua vida. Quando você ajustar a atitude: eu quero pagar, Senhor, você vai ficar surpreso como Deus pode te ajudar. Quando você ligar para a pessoa, quando você procurar o credor e falar: eu quero ajustar, eu quero resolver, você vai ver o favor de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, favor de Deus chegando para você, favor de Deus chegando para a sua casa, favor de Deus chegando para a sua família, para a sua empresa. Não tem nada que não dê para resolver. Deus quer te ajudar, você não está sozinho, mas Deus precisa que eu e você ajustemos a atitude. Amém? Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas, Ele vai ajudar você, Ele tem me ajudado, Ele vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Vire para a pessoa que está do seu lado, não fique tímido, diga: Deus vai te ajudar. Amém. Aleluia. Então, o terceiro degrau, veja, é ser generoso, contribuir com missões, com a igreja. Não é que você vai esperar ficar rico para contribuir, mas tem gente que fica emocionado, quer contribuir e não está nem pagando as contas. Quer fazer muita coisa, muitas vezes vai impressionar, quer dar do que não tem. Deus não se move assim. Muitas vezes o seu testemunho em pagar sua conta vai subir em adoração para Deus maior do que uma grande oferta que você não pode dar. E eu não estou dizendo para você não dar oferta, eu estou dizendo que tem um lugar certo. A oferta você dá da superabundância que Deus vai manifestar para você. Veja os textos de oferta na Bíblia, tem exceções. A oferta da viúva de Sarepta, a viúva no tempo de Jesus, que deu todo o seu sustento, mas não é regra. A maioria das vezes Deus abençoa o seu povo e da superabundância Ele fala: me dê. Então Deus não está te chamando para você dar o que você não tem, especialmente se aquilo que você vai dar é uma coisa que deveria ter dado para pagar uma conta. Por outro lado, se você só devolve dízimo, honrou a Deus e você paga suas contas e você não separa algo para ser generoso e para contribuir com o reino de Deus, você não é um bom cristão. Você está se tornando, mesmo que não perceba, uma pessoa avarenta. E Jesus nunca falou sobre riqueza, mas Ele falou contra a avareza. Ele disse: livrai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Deus quer nos enriquecer com um propósito. Deus quer fazer de você uma bênção. Deus quer fazer de você alguém que ajuda pessoas com tanto que Ele vai te dar. Irmãos, isso não é ilusão, não é teoria da prosperidade, isso é palavra de Deus. Deus enriquece você, Deus multiplica para você ser generoso. Então, eu tenho que saber que não para em devolver o dízimo e pagar a conta. Deus quer me ver sendo uma bênção.
Aleluia. Deus chama Abraão e fala: eu vou enriquecer o seu nome, eu vou te multiplicar. Sai da tua terra, da tua parentela, eu vou engrandecer o seu nome. Para quê? Deus diz: sê tu uma bênção. Antes de Deus mandar Abraão ser uma bênção, ele disse que ia enriquecer ele. Então Deus quer fazer de você um meio pelo qual ele abençoa pessoas, ajuda a igreja, ajuda missões. Amém? Então o terceiro passo é nós sabermos que Deus nos chamou para generosidade, liberalidade. O crente, ele vê uma oportunidade, ele quer abençoar, ele quer ajudar, ele é chamado para dar. E como é libertador você poder fazer. Eu vejo pessoas, igrejas, projetos, sonhos, irmãos queridos que choram com vontade de fazer coisas no reino de Deus, nas finanças, e eles ficam oprimidos, presos, escravizados por dívidas, coisas que a Bíblia fala que aprisiona. E se você aprender essas coisas, honre a Deus em primeiro lugar. Administre o que Deus está te dando, antes de chegar no quarto passo, que eu vou te ensinar como gerar muito aumento. E sempre no nível que você está, reserve uma parte para ser generoso, para ajudar os projetos da igreja, para ajudar missões, para dar além do dízimo, para contribuir com a reforma, com a obra, com o sustento dos ministros, dos missionários. Meu irmão, você é crente, o mundo não vai financiar a obra de Deus, o mundo não vai se interessar pela igreja, é você mesmo. Deus gosta de você, Deus quer prosperar você, Deus quer ajudar você, Deus quer enriquecer você. E se você tem um sonho, um propósito no coração, meu irmão, você vai viver coisas ilimitadas. Então, Atos capítulo 20, verso 35, Atos 20, 35, está escrito: tenho-vos mostrado que em tudo, que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Que escritura tão preciosa! Paulo falou: olha, eu tenho mostrado, ele era exemplo, que trabalhando assim, porque ele trabalhava para socorrer os necessitados. Olha aí, ele não está dizendo trabalhando assim para pagar as contas. Mas quantos sabem que pagar as contas está envolvido, gente? Mas ele tem o propósito de socorrer os necessitados. Socorrer os necessitados. Socorrer os necessitados. Aleluia. E ele diz, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, melhor coisa é dar do que receber. Então, isso é a alegria do crente. Eu sou uma bênção para alguém. Eu sou uma bênção para a igreja onde eu congrego. Eu sou uma bênção para as missões. Eu sou uma bênção para a sociedade. O empresário, se ele ganha, por exemplo, uma ilustração. Imagina um empresário que ele ganha 200 mil reais por mês num bom negócio, né? E ele gasta 100 mil reais com aluguel, com funcionários. E então, quanto ele está lucrando? 100 mil reais. Ele ganha 200, gasta 100 com aluguel, material, funcionário, né? Vamos colocar que ele gasta 150, ganha 200 mil, gasta 150 e tem um lucro mensal de 50 mil. Ok? Ele tem os custos, a responsabilidade de uma empresa que gera 200 mil. Agora imagine esse mesmo empresário vai ganhar 1 milhão de reais, mas aí ele vai gastar 950 mil para ter mais empregado, um galpão maior, mais carro, mais despesa. Quanto ele vai ganhar? 50 mil. Por que ele vai fazer isso? Para ajudar mais pessoas. Quem entendeu? Muitas pessoas poderiam não fazer o que estão fazendo, e elas fazem coisas maiores, e às vezes elas nem lucram tanto, porque elas são movidas para ajudar pessoas. Eu te digo, tem pessoas assim na sociedade. Se tem pessoas assim na sociedade, meu irmão, que dirá na igreja? Eu vou fazer, eu vou gerar emprego, eu vou ajudar pessoas. Você não vai deixar de ganhar, mas deixa eu te falar, sabe, muitas pessoas ricas no mundo, e os verdadeiros, existem cerca de 2.169, segundo a revista Forbes. Isso não importa tanto, mas só é uma curiosidade. Tem cerca de 2.000 e poucos milionários em dólar no mundo. Sabe uma característica deles? Eles trabalham por propósito. São generosos.
Porque se fosse por dinheiro, eles poderiam parar e nem precisavam fazer mais nada. Mas eles são movidos por motivação. Um deles investe a maioria da riqueza em vacinas, que distribui gratuitamente, que custam bilhões de dólares para ser produzido. Então, eles fazem tudo aquilo, podiam ganhar fazendo outra coisa, mas eles são movidos por um propósito, ajudar pessoas, e por isso que eles têm. Porque é um princípio bíblico, que quanto mais se dá, mais você tem. Para quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E eles são alegres e felizes, porque é melhor dar do que receber. Eles vêm em propósito. Imagina você, meu irmão, crente, salvo, conhece a palavra. Então, lembre isso, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Em 1 Timóteo, capítulo 6, 17 a 19, olha o que ele diz: exorta os ricos do presente século. Isso é 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para nosso aprazimento. Meu Deus do céu, ele não está falando contra a riqueza, porque ele diz que Deus é que dá. Ele diz para não confiar na riqueza e confiar em Deus. Ele diz, exorta os ricos desse século para não confiarem na estabilidade das riquezas, mas em Deus que dá a riqueza. As pessoas falam, não podemos adorar a riqueza. Você não pode adorar nada que concorra com Deus. Você não pode amar nada que concorra com Deus. Se você ama Mamon, não pode amar Mamon, Deus da riqueza, ou riquezas, a palavra ali às vezes aparece como riqueza, aparece como Mamon. Não podeis servir a Deus, a dois senhores, não podeis amar a Deus e a Mamon. Você não pode amar Deus nem as riquezas, ok? É muito famoso, não é? Mas você já parou para pensar que Tiago diz que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Então você não pode amar o mundo também. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Na verdade, meu irmão, seu coração é de Deus, você não pode amar nada mais que Ele. Mas quando você sabe que Ele te deu, então não tem problema. E o que ele está falando é, coloque a sua confiança não na riqueza, mas em Deus, que tudo, o que Deus faz? Tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Olha agora o verso 18. Que pratiquem, o que Deus espera dos ricos dessa terra, que pode ser você. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, que sejam generosos em dar e prontos para repartir. Aleluia! Que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Meu irmão, o pecador vai para o céu? Não vai. O pecador pode ser generoso na terra e herdar a vida eterna porque ele deu dinheiro? Não, só o sangue de Jesus salva. Então ele está falando com o crente. Crente pode ser rico? Pode, mas deve ser generoso. O que Deus me dá tem um propósito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A escritura que nós lemos bastante no culto é 2 Coríntios 9, 8 a 11, para a gente terminar esse tópico aqui. 2 Coríntios 9, de 8 a 11. Olha só que escritura preciosa, que Deus quer fazer com você, que Deus quer fazer comigo. Quando a gente vem degrau por degrau, eu honro o meu Deus. Eu sou responsável com o nível que eu estou, eu honro as pessoas, eu pago as minhas contas. E agora, Deus quer fazer de mim uma bênção. Olha o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 9, de 8 a 11. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Meu Deus, eu gosto de confessar isso, irmãos. Todas as semanas eu falo. Tendo sempre em tudo ampla suficiência. Você tem que repetir, porque às vezes parece que a gente lê algumas coisas e não saboreia mais. Tendo sempre em tudo ampla suficiência. Deus é poderoso para fazer com que eu e você tenha sempre em tudo ampla suficiência. O que é ampla suficiência? Mais que suficiente. Ele está dizendo que Deus é poderoso para fazer abundar. E a gente pode ter ampla suficiência,
tendo sempre em tudo ampla suficiência e superabundez em toda boa obra. Boa obra que é ofertar. Porque eu tenho sempre em tudo ampla suficiência, eu contribuo. E hoje eu contribuo, amanhã eu contribuo mais. Deixa eu te dar o segredo para combater a avareza. A sua contribuição tem que crescer no nível da sua prosperidade. Por isso o dízimo é tão importante, ele é proporcional. Quanto mais Deus te dá, mais você o honra. Primeira coisa, já está resolvido, já não vai ser avarento, porque você sabe que Deus te deu. Segundo, quanto mais Deus te dá, mais você ajuda. Você começou com dificuldade, agora você pode ajudar um, pode ajudar outro, pode ter funcionário, pode ajudar o parente, você não precisa vender aquilo, você pode ofertar. Oh, como é bom, você vai crescendo de acordo com o que Deus vai te dando, você nunca vai ser avarento. E o que Deus promete? Meu Deus do céu, é muito bonito, está em Provérbios 11, 24, nós não lemos lá, volta um pouquinho, Provérbios 11, 24. Aí Deus vai fazendo você uma pessoa que tem sempre em tudo ampla suficiência, você vai ficando liberal. Porque você vai ficando liberal. Quanto mais Deus te dá, mais você reserva uma parte para ajudar. Amém? E você vai dando liberalmente. O que Ele promete? A quem dá liberalmente, que é a mesma palavra para generosamente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ou seja, por que pessoas não estão tendo? Porque não estão dando. Porque Deus promete que aquele que é generoso e tem para dar, quanto mais Ele dá, mais Ele tem. Você vai viver mais e mais se você for liberal. E é a semente, é a oferta, é o ser liberal que traz aumento mais e mais. Aleluia. Mas Deus não quer que você faça isso com tolice, Ele está prometendo, vamos voltar para 2 Coríntios 9, 8 a 11, Ele está prometendo que Ele vai te dar abundância, Ele vai te dar ampla suficiência. E aí você vai ser visto como uma pessoa, meu Deus, aquele irmão é muito abençoado, ele tem e ele dá. Aí Deus olha para ele e fala assim, ele tem muito, vou tirar dele e vou dar para o outro. Não, vou dar mais. Ou seja, Deus gosta do generoso. Deus gosta de olhar para você e falar, eu posso contar com Ele. Quando Deus sabe que o seu coração é dele, Ele não vai te negar nada. E o salmista escreveu, não negará bem algum aos que vivem corretamente. Amém? E aí continua o texto aqui, verso 10 diz o seguinte, 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, de 8 a 11. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha o 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Agora aqui está a chave, guarda esse verso 11. Enriquecendo-vos em tudo para. O enriquecimento tem um propósito. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual, ou seja, a generosidade faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Você ajuda a pessoa e pessoas dizem graças a Deus por aquele irmão, graças a Deus por aquela empresa, graças a Deus por aquela igreja, graças a Deus por aquela família. Oh, meu irmão, aleluia! Pessoas vão olhar para você, vão ver a prosperidade de Deus em você, vão ser ajudadas e vão exaltar a Deus. Deus quer isso da sua igreja, Deus quer isso do seu povo. Diga comigo, eu vou ser generoso. Aleluia. O quarto passo é aqui que você entende que você não está limitado ao seu nível. No segundo degrau, boa administração, você tem que gastar de acordo com o que você ganha, mas você pode exercer a sua fé para expandir os seus limites. Não tem uma coisa mais poderosa para a mente humana, para expandir limites, do que confessar a palavra de Deus sistematicamente. Deixa eu te dizer, meu irmão, todos nós somos muito limitados ainda. Deus tem grandes coisas. Deus tem grandes coisas. E eu não estou falando isso para te condenar. Porque graças a Deus que eu não estou onde eu estava. Amém? Quantos podem dizer assim, graças a Deus que eu não estou onde eu estava?
mas eu sei que eu também não estou aonde eu posso chegar. Aleluia. Eu não estou onde eu posso chegar. Se a gente acha que a gente viveu tudo, a gente está limitando Deus. Deus tem muito mais. E a nossa mente é um grande limitador. Quem concorda? O quarto passo, o primeiro, dízimo. O segundo, administração, responsabilidade. Paga a conta em dia, não gasta mais do que ganha. Terceiro, generosidade. No nível que eu estou, não fica esperando sobrar não. No nível que eu estou, eu tenho que ter no meu coração prontidão de vontade. Não fica esperando o Espírito Santo falar, não, Deus, o Espírito Santo não falou comigo. Sim, mas você falou com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, havendo prontidão de vontade, será aceito. Segundo o que o homem tem, não segundo o que não tem. Então, muitas pessoas esperando Deus falar com ele e Deus esperando você querer. Então, o primeiro passo, eu sou fiel no dízimo. O segundo passo, eu pago minhas contas em dia, administro. Eu anoto as minhas coisas, eu sei o que eu ganho, eu sei o que eu gasto, para ter responsabilidade, não pagar nada atrasado. Se tem um problema, todo mundo passa, eu vou me arrepender, eu vou orar em concordância, Deus vai mover, vai chegar recurso, aleluia. Terceiro passo, eu sou generoso. Agora mesmo eu tenho que separar sementes, eu vou contribuir. A irmã vai para a África, eu vou pegar junto. O que eu posso dar? Não ignore sua semente, faça de coração e vai sendo generoso. No quarto passo, eu vou esticar a minha fé. A nossa mente é o nosso limitador. A nossa história, a nossa vivência, a nossa família, o nosso trabalho, é uma composição de coisas que ninguém consegue explicar. E tem que ter uma coisa muito poderosa para criar uma explosão na nossa mente e nos levar para um outro limite. Você sabe o que é? A palavra de Deus. Viva e eficaz. Mais cortante do que espada alguma de dois gumes, penetra até o ponto que ninguém consegue fazer, dividir alma e espírito, espírito e vida. Morte e vida no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quando eu confesso, a única maneira de você sair de uma limitação, uma visão natural, e você expandir, acreditar que Deus tem mais e se ver vivendo mais, é confessando sistematicamente a palavra de Deus. Tem muita promessa, tem muita escritura. Então, de tudo que eu poderia te falar sobre como exercer fé nas finanças, pegue escrituras, como Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os seus bens e se encherão e primícias de toda a sua renda. Você já é essa pessoa. Quantos aqui reconhecem que tudo que tem vem de Deus, que tem te abençoado? Pronto, você é uma pessoa que honra o Senhor com os seus bens. Você sabe que os seus bens não vêm da sua força, Deus que te deu. Eu sei também. Então você já cumpriu isso. Honra o Senhor com os seus bens e primícias de toda a sua renda. Você, não vou constranger ninguém aqui, você já é uma pessoa que entendeu. Deus te dá a renda, você separa em primeiro lugar, devolve o dízimo. Você faz isso. O que ele está... É o tempo, irmãos. O que ele promete? Honra ao Senhor com os seus bens e primícia de toda a sua renda. Aleluia, eu faço isso. Mas ele diz, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Pastor, não tem o celeiro, não tem o lagar, mas tem conta, tem armário, tem estoque. Tem ou não tem? Então, eu sei que nós não estamos naquele tempo, mas a palavra é para hoje. Então, essa escritura você pega e você diz, o Senhor vai fazer transbordar os meus celeiros de vinho e transbordar os meus lagares. E você pega isso, confessa. Você pega a 2 Coríntios 9:8, você é generoso, semeia. Aí você diz, Deus é poderoso para me fazer abundar em toda graça. Deus me enriquece em tudo e Ele faz com que eu tenha sempre em tudo ampla suficiência. Eu já fiquei 6 meses confessando 2 Coríntios 8:9, porque eu tenho conhecido a graça do meu Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor a mim, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Aí confessava. Depois Salmo 115:14, o Senhor me aumente bênção mais e mais a mim e aos meus filhos. Depois Filipenses 4:19, o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. E tantas outras coisas que não dá tempo de falar. Você medita nos Salmos, ele fala que a terra é do Senhor, o céu é do Senhor, mas a terra Ele te deu. Você olha a palavra de Deus, Ele diz que tem anjo para te servir. Você olha a palavra de Deus e diz que Ele te deu autoridade contra demônio. Ele fala que a terra é sua. Então você tem que confessar a palavra de Deus, usar a autoridade. Sabe, tem alguns passos para você exercer a fé, mas eu vou me concentrar em um nessa noite. Confesse as promessas de Deus.
Jesus contou uma parábola, ele disse que o reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim, não é se você gostar, se você concordar ou se a igreja concorda ou não com prosperidade. É assim. Como é o reino de Deus? Como se alguém lançasse a semente. E ainda que ele se esquecesse dela, não sabendo ele como ela vai frutificar. Então a semente brota, ela gera, tem um processo de crescimento, mas tem uma coisa que está lá no texto. E diz, depois você vem e mete a foice para a colheita. Tem duas coisas que dependem de nós e uma que depende de Deus nessa parábola de Jesus. Primeiro, depende de nós semear. Deus não pode fazer isso por nós. Depois vem a parte de Deus. Ele faz a semente germinar. Se você semeia no reino de Deus, irmão, pode esperar com certeza resultado, porque Ele garante. Agora tem a segunda coisa que não é Deus que faz. Quem colhe não é Deus. Sabe o que é a confissão de fé? É a colheita. Você libera a sua fé. Temos, porém, o mesmo espírito da fé. E por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Se Deus prometeu colheita, eu vou viver colheita. Tem uma que eu gosto muito. Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, eu me considero uma pessoa liberal. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu estou muito melhor que antes. Eu, às vezes, o primeiro pensamento que me vem quando tem alguém, eu quero ajudar. Isso é renovação da mente. Mas tem uma promessa para o liberal. Tem ou não tem, gente? Tem. Provérbios 11, 24 diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Aí eu vou ficar lá, todo espiritual, né, cantando a minha música de adoração, falando, não quero nada que o Senhor queira me dar, eu não preciso de nada, eu não quero mais e mais. Tolo, Deus está dizendo que você precisa? Não, se eu posso cumprir a minha parte, Deus pode cumprir a parte dele. Aleluia. Se eu sou generoso, aí eu gosto de confessar isso. Então, mais e mais está sendo acrescentado. Mais e mais está sendo acrescentado. Mais e mais está sendo acrescentado. Você confessa isso até causar uma explosão na sua mente, e quando você dá, você não fica pensando, você não fica com cara de prejuízo. Meu irmão, deixa eu te falar, você vai dar com tanta alegria, porque quando você der, a Escritura se levanta dentro de você, e o que ela diz? Mais e mais está sendo acrescentado. Então a gente vai no restaurante e briga para pagar a conta, porque eu quero ajudar, eu quero beneficiar, e quando eu beneficio eu falo, hoje eu que sou o sortudo aqui, porque quando eu ajudo, mais e mais vai ser acrescentado. Mas esse quarto passo, exercer a fé, que leva você ao crescimento, se ele não for praticado, você não vai provar rompimento. Confesse a palavra de Deus sistematicamente. Eu me lembro um testemunho onde um casal ouviu esse ensino bem próximo de nós e tinha uma dívida muito grande. E esse casal, eles estavam presos no segundo passo, eles eram fiéis no dízimo, eram muito generosos, mas eles estavam presos na administração, com muitas dívidas, quase para perder apartamento. E eles ouviram o seminário, ouviram o ensino, eles identificaram o problema, eles se arrependeram, começaram a orar, começaram a pegar, começaram a falar, Senhor, eu quero pagar, começaram a atender as pessoas, e Deus fez um milagre grande, uma grande dívida pagou com um valor bem pequeno, e eles descansaram. Aquilo foi um grande alívio. Imagina, não tinha um carro bom, ia perder o apartamento, mas quando eles voltaram para contar o testemunho, todo aliviado, achando que era isso, eu disse, não é isso, você tem muita semente, você tem muita coisa para colher, você não pode se conformar, você tem que pegar a sua colheita. Ele olhou para mim com cara de chocado, porque ele estava aliviado de ter pago as contas, mas se ele tivesse parado ali e não usado a fé dele, ele não tinha pegado a colheita. E ele comentou, sabe, porque eu entrei nesse problema, porque eu ganhava um valor de salário e depois eu passei a ganhar metade, com muita responsabilidade, e as dívidas foram se acumulando. E ele disse, se eu pelo menos ganhasse o salário que eu ganhava antes, as coisas seriam melhores. Poucos meses depois, ele estava ganhando o dobro do salário que ele ganhava antes, porque ele acreditou que mais do que resolver o problema, tinha uma colheita. Aleluia. Quantos creem que tem uma colheita? Amém. Bom, eu não sei se eu teria uns 10 minutos para orar pelos enfermos, pastor. É? Ok. Esses dias, eu sei que nós falamos de finanças, não é? Você foi alcançado? Eu sei que Deus vai derramar graça sobre a sua vida. Naquilo que você decidiu, pratica, que Deus vai te alcançar. Mas
Tenho orado por cura esses dias. Essa nota está muito forte no meu coração. Quinta-feira passada, uma mulher veio com fibromialgia, dor no corpo todo, doendo nas pernas. E ela veio a primeira vez, tocamos na cabeça dela, minha esposa tocou na perna, ela caiu no poder de Deus. A dor estava queimando muito forte. É uma dor que queima todo o corpo, dói todo o corpo, fibromialgia. E ela está doendo agora, toda a perna estava doendo naquele momento e durante a semana várias partes do corpo. E ela caiu no poder de Deus, e eu orei por outras pessoas, ela voltou para o lugar, chamei ela de volta e disse, como está? Ela disse, olha, estava muito tenso, como numa intensidade de 0 a 10, estava 9, e agora está fraco, está 4. A senhora crê que pode ficar completamente curado? Creio. Não que precisa, porque o poder de Deus já estava operando. Às vezes você pode só ir para casa dando graças, uma cura pode se concretizar em horas, em dias, amém? Não interrompa o fluir do poder de Deus, mas me pareceu bem orar de novo. Quando impusemos as mãos de novo, o poder de Deus veio sobre ela, ela começou a cair sem querer, ela tentava se segurar e não conseguia, e ela começou a se emocionar e chorar muito. Ela dizia, está se expandindo, está se dissipando. Eu fiquei com cuidado, eu falei, será que está dando errado? Porque o que ela quer dizer com dissipando? Eu pensei que a dor estava voltando e estava se dissipando pelo corpo, mas ela estava emocionada de sentir o poder de Deus e a dor saindo. Aí eu falei, então se é esse tipo de dissipando, está bom. E a dor estava saindo, ela estava chorando de emoção, porque quem está vivendo uma dor, uma situação, sabe o que é a cura que vem da parte de Deus. Então, sabe, na sexta-feira eu fui pregar numa outra igreja na Cojique, uma igreja de amigos que fizeram rema também, e eu contei esse testemunho e lá vieram várias pessoas, e uma delas fibromialgia, e também a dor diminuiu, e outra com o nervo ciático adormecido de tão inflamado que estava. E oramos, e ela voltou depois chorando, emocionada, porque não tinha mais nenhuma dor. E o poder de Deus está operando. O que nós temos que decidir como crentes é que sempre diante de uma situação de dor, de enfermidade, você tem a fé e a imposição de mãos para decidir se vai despedir aquela pessoa enferma ou se você vai ligar o interruptor do poder de Deus, deixar o Espírito Santo ajudar. E eu não quero ir embora daqui sem orar por cura se você precisa. Voltei, ministrei na quinta, ministrei na sexta. Chegamos de um culto 3 horas da manhã, eu e minha esposa. No sábado fomos para a reunião da supervisão. No domingo de manhã fui para Taubaté, ministrei lá. Domingo à noite eu estava cansado. Tive uma palavra de ensino. O pastor nem teve força de fazer os apelos, terminou o culto. Mas quando eu estava saindo, um irmão veio e ele disse, pastor, eu estou com uma dor de cabeça muito forte. Mas é muito forte, eu estou tonto aqui. E aí eu falei, vamos orar, irmão. Impus as mãos e a dor aliviou muito. Ficou só uma dor aqui. Eu falei, olha, biblicamente a gente pode impor as mãos 2 vezes. Impus as mãos de novo e ele em minutos saiu de uma dor muito forte para 0 dor. No outro dia eu gravei uma mensagem para ele, meu irmão, como é que você está? Não que eu estava duvidando do poder de Deus, mas eu queria dar uma orientação, porque não é bom uma pessoa tendo muita dor de cabeça, às vezes está bebendo pouca água, está fazendo uma coisa errada. Eu gosto de ajudar. Eu falo, não bebe Coca-Cola, não come porcaria, amém? E eu falei, como está? Ele falou, eu estou sem dor. E eu falei, estou empolgado com o seu testemunho. Então, Jesus está manifestando o seu poder, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Se você quer oração por cura, se você está com uma dor agora mesmo, ou não, mas você quer uma oração por cura, você crê, vem aqui. Se eu puder, eu mesmo oro por você. Se não houver tempo, o pastor vai me ajudar, os ministros, mas eu creio no poder de Deus agindo nesse lugar. Aleluia, você crê comigo?